Não há escolhas erradas com a informação certa. 3 eleições no prazo de um ano? Opiniões rápidas não chegam. Garanta o acesso a factos e uma análise transparente e rigorosa. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 49 € de desconto. E isso é muito a cultura portuguesa, não é? Nós falamos muito do sucesso e nunca falamos dos falhanços. Mas onde nós mais aprendemos é com os falhanços. Okay? E isso é algo que eu aprendi na minha vida e no desporto. Eu perdi muitas vezes. Este é o Querido Líder da Rádio Observador. Sou o Ricardo Conceição e comigo estão especialistas em liderança Milton Sousa e Jorge Medeiros. O nosso convidado é Carlos Vinagre, CTO da Auchan, é responsável pelo setor tecnológico da organização. O Carlos jogou basquetebol durante 12 anos e, atenção a este currículo, foi campeão nacional de juvenis, campeão da 2ª Divisão, jogou 2 anos na Primeira Liga e define-se como um apaixonado por tudo o que faz. Licenciou-se em Auditoria e Revisão de Contas e, ao fim de 4 anos, virou-se para a tecnologia. Diz que não tem medo da mudança. Carlos Vinagre, bem-vindo. Para os nossos ouvintes que às vezes não estão muito familiarizados com estes termos e siglas, deixa-me pôr a pergunta assim: o que raio é um CTO? Bom, na prática, o CTO é quem gera toda a parte de tecnologia de uma empresa. Pondo a coisa assim de uma forma relativamente simples, não é? E que tem uma função, uma abrangência bastante lata, não é? Vai desde o computador pessoal com que as pessoas trabalham até aos temas de data center, conectividade e a parte das aplicações. Portanto, ou seja, desde o Carlos a impressora não funciona até como é que vamos revolucionar todo o negócio. É basicamente isso tudo. Okay? Eu tenho aqui uma dúvida a pairar há anos. Acho que posso confessar isto aqui. Eu sou apaixonado por tecnologia e gosto muito de tudo o que é novidades de tecnologia e gadgets. Deixa-me fazer-lhe esta pergunta. As caixas de supermercado têm os dias contados ou não? Acho que não. Apesar da tecnologia ser um dinamizador de tudo o que tem a ver com a parte do dia-a-dia dos nossos negócios, o fator humano ainda é muito importante. Okay? E, portanto, eu diria que até chegarmos a uma completa automação da componente da linha de caixa ainda vai demorar um longo período. Agora, temos que aproveitar, como é óbvio, tudo o que a tecnologia nos dá para nós conseguirmos ter cada vez mais processos mais eficientes e uma maior relação daquilo que é a ligação com o nosso cliente. Mas aquela ideia de irmos ao supermercado, pôr o produto dentro do saco e sair, que já é possível, não é? Já é possível hoje em dia e já penso que até há alguns exemplos por cá, ainda está longe de ser uma ideia massificada, é isso? Massificada eu acho que sim, ok, mas isso é uma opção muito pessoal da minha. Sim. Eu acho que sim, porque isso acarreta grandes investimentos e está mais formatado para um formato de loja relativamente pequeno, onde é mais eficiente, e em lojas com formatos de 10, 12 mil metros quadrados é muito complicado porque o investimento é demasiado grande ao dia de hoje. Agora, também sabemos que a tecnologia cresce muito rápido. O crescimento está associado à redução de custo e hoje em dia algo que é relativamente proibitivo em termos de investimento, no futuro pode ser algo que seja perfeitamente aceitável. E enquanto o CTO pensa nisto, que é, e já percebi que sim, mas quero-lhe fazer a pergunta: esta máquina é incrível e faz o trabalho de 4 pessoas de uma forma simples, barata e 24 horas por dia. Este equilíbrio entre, porque a área da distribuição dá emprego a milhares de pessoas em Portugal, milhares de pessoas a trabalhar nos supermercados e hipermercados, faz este peso? Sim. Nós acreditamos que a tecnologia vai ser um dinamizador para toda a parte de processos e automação que temos. Agora, o fator humano vai ser sempre necessário. E o que acontece que nós temos que incorporar dentro deste processo de mudança é um shift daquilo que é a função que as pessoas ao dia de hoje fazem com aquilo que vão fazer no futuro. O paradigma que temos ao dia de hoje é muito parecido com aquilo que houve na Revolução Industrial, em que os carros também eram feitos de forma manual e passaram a ser feitos de forma automática. Portanto, há um processo de adaptação do mercado, como é óbvio, mas vai ser complementado com novas skills, com novas necessidades que esta tecnologia vai trazer
para a força de trabalho. E, portanto, vai ter que haver, de alguma forma, uma mudança daquilo que é a função que hoje em dia uma pessoa faz ao operar uma caixa, e amanhã o que temos é uma função de alguém que está a afinar um robô, por exemplo. Okay? Portanto, a função vai sempre existir, mas de uma forma diferente. Mas, peço desculpa, só fazer esta pergunta. O Carlos não tem medo da mudança, e já vamos falar disso, mas as pessoas geralmente têm muito medo da mudança. Como é que as convence? Vamos ver, nós no final do dia somos humanos, não é? E portanto isso é uma característica que está muito associada a cada um de nós. E obviamente que há pessoas que veem a mudança como oportunidades, e há pessoas que veem as mudanças como algo impossível de se fazer. Não é? Pronto, o que temos que fazer junto das pessoas é explicar, não é? E ter um discurso aberto e franco com as pessoas, de que vai haver reconversões, vai haver mudanças, vai haver alterações, temos que fazer reskilling de pessoas, levá-las para formação, para poderem adquirir novos conhecimentos, novas formas de trabalhar. E eu acho que se nós tivermos esta componente de abertura com as pessoas no final do dia entendem. Podem estar mais receosas a poder fazer processos de adaptação, mas no final do dia as pessoas percebem e adaptam, ok? Porque ninguém quer ficar estagnado na mesma função, ok? As pessoas querem também evoluir, mas querem ter o conforto da evolução, ok? E muitas vezes isto falta às empresas. Agora, eu queria aproveitar esta deixa, se não se importa, porque eu fiquei fascinado com este passo que deu, né? Porque passou de auditor para tecnólogo. Como é que fez essa transição? Né? Eu fiz o processo um bocadinho inverso, não cheguei a auditor, mas vim da tecnologia, fui entrando pela parte das organizações, da gestão e do comportamento. Como é que se passa de auditor para tecnólogo? Com muito jeitinho, não é? Com muito jeitinho, com muitas horas, com muito trabalho, muita dedicação, porque não era uma área natural para mim, não é? Eu tirei o curso em Auditoria e Revisão de Contas e trabalhei 4 anos como controller financeiro de uma empresa e na altura tive a sorte de trabalhar num projeto de sistemas de informação por causa do famoso bug do ano 2000, que havia o bug do ano 2000, que os sistemas iam todos parar e isto ia ser uma catástrofe. Sim, o mundo ia acabar. Exatamente. Não é? Para os nossos ouvintes mais novos, isto foi uma coisa mesmo séria, que na altura, em 98, 99, nos preocupou a todos muito, porque era no dia em que mudasse a data nos computadores, o mundo podia acabar. Porque de 99 para o 00 e os computadores iam pensar que era 1900. Exatamente. 2000. E isto é tão verdade que nós tivemos que fazer a migração do sistema um ano antes. Fizemos a migração do sistema exatamente no dia 1 de janeiro de 1999. Exatamente para evitar o tema do ano 2000. Este desastre que acontecia. E tive a sorte de trabalhar numa equipa com uma consultora, que era feita, portanto, a equipa era um misto de pessoas do cliente e a consultora, estávamos a trabalhar de modo que em conjunto, e eu fiquei fascinado por aquele mundo. Fiquei completamente fascinado disso. Isto tem muito giro, trabalhar aqui. Eu via e projetava a minha vida como diretor financeiro, diretor de contabilidade, CFO para os próximos 40 anos, não é? Que é o que a gente trabalha para chegarmos à reforma, e pensei, isto vai ser muito chato, isto é muito mais giro. E eu não passei logo para a tecnologia, eu primeiro passei para a consultoria e tive uns anos em consultoria, e na parte de consultoria tive a sorte de trabalhar muito com projetos de tecnologia e o bicho pegou-me, como costuma dizer, não é? E a partir dali foi crescer a onda. Portanto, apanhei e gostei muito de trabalhar nessa área, vi que é uma área de muito futuro, de um potencial gigante pela frente, que a tecnologia todos os dias muda e muda com uma rapidez tremenda que nós não conseguimos sequer acompanhá-la, e portanto para mim foi uma mudança relativamente natural, embora para quem olha para o meu currículo ache que isto é completamente inatural. Carlos, eu ia fazer aqui uma pergunta colando a este ano de antecipação ao bug do ano 2000, e obrigado, Ricardo, por me relembrares da minha idade. A todos. A todos. Vamos em frente, Jorge, vamos em frente. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem mesmo. Isto também é discurso, um discurso datado. Vamos aplicar aqui a regra da escavação e parar de escavar. Não é? Isso. Então, Carlos, e eu estou a fazer esta colagem também é outro processo de mudança muito grande que o Carlos implementou agora de uma forma. O Carlos, do ponto de vista da organização, e uma das coisas que eu sei que correram muito bem foi também este trabalho de antecipação e de comunicação com as pessoas. E, portanto, uma vez que aqui o tema que nos une a todos neste podcast é a liderança, pedi-lhe que explicasse melhor para quem nos ouve a importância de todo este trabalho e alguns pormenores de como o fez. Certo. Então, nós, há cerca de um ano,
mais coisa, menos coisa, fizemos uma aquisição em Portugal de um concorrente. A Auchan comprou a cadeia de mini preço em Portugal. E obviamente estamos agora neste momento no processo de incorporação e de fusão das empresas, não é? E uma das coisas que fizemos enquanto organização, e não foi só da parte do IT, foi uma coisa global, foi explicar aos colaboradores exatamente o que ia acontecer neste processo de fusão. Estes processos traduzem-se depois em muita instabilidade emocional das pessoas, as pessoas ficam instáveis, o que é que vai acontecer? Vamos juntar, o que é que vai acontecer com o meu posto de trabalho? Vamos deixar de ter função, etc. E nós tivemos um cuidado extremo em comunicar diretamente com as equipas do que é que ia acontecer, dos passos que iam acontecer, qual é que era o nosso objetivo, o nosso propósito em termos desta fusão e dar a tranquilidade que precisamos junto às nossas equipas para garantir que estamos cá para alavancar, estamos cá para trabalhar e isto não é um processo de cortar trabalho das pessoas. Carlos, mas eu ia insistir na pergunta até porque quem nos ouve faz sentido, mas dá a ideia que a mesma, entre aspas, receita poderia ser aplicada a qualquer outra organização num processo de mudança e sabemos que não é assim. Portanto, esta parte mais emocional da confiança que de facto as pessoas acabaram por sentir, como é que vocês sabem que foram bem-sucedidos a transmitir essa confiança e o que é que fizeram? Porque senão poderiam relegar para um chat GPT da vida para fazer a comunicação, um e-mail top-down, de cima para baixo, e isto está feito, não é? Obviamente não é isto. Certo. Então, nós temos ferramentas em que conseguimos medir o sentimento das pessoas. Nós fazemos esta medição com uma periodicidade muito curta, em que estamos regularmente a sentir e a escutar o que é que as nossas pessoas dizem. E conseguimos perceber o efeito que isto teve nas pessoas, em termos quer das pessoas que eram da Auchan ou do ex-mini preço. Percebemos exatamente o que é que isto impacta nelas e como é que toda esta comunicação que nós fizemos e todo este processo de fusão que estamos a passar neste momento, que ainda estamos no processo de fusão, como é que elas se sentem relativamente a isto e quais é que são os receios, e isto também nos dá ferramentas e argumentos para trabalhar as áreas em que achamos que não estamos a comunicar tão bem ou a executar tão bem. Mas é feito com questionário? Sim, temos ferramentas tecnológicas, como é óbvio. Tinha que ser. Em que nós temos, exatamente, através de questionários, através de feedback que pedimos às pessoas. E também há aqui outros dados, imagino, estou aqui a pôr a foice em seara alheia, mas também do ponto de vista de retenção das pessoas do dia, não é? Houve uma retenção muito grande destas pessoas, que é sempre um bom sinal, mas eu ia voltar atrás. Isto, Carlos, isto é mais no sentido de depois de feita a operação já monitorizaram e bem, sentiram isto. Essa parte está respondida. A minha outra pergunta era, antes disto e antes da mudança ser efetivada, como é que comunicou com as pessoas? Porque não é só por e-mail, não é? Não. Claramente, aqui a comunicação é uma comunicação muito face-to-face, não é? No caso da minha área específica ou das minhas áreas de responsabilidade, para mim foi relativamente simples. Foi sentar as pessoas à volta da mesa, no auditório, explicar-lhes exatamente o que é que vai acontecer, quais é que são os passos, o que é que nós tínhamos que fazer em termos de mudança estratégica dos projetos que estavam em curso, porque há um shift, não é? Há aqui uma mudança de algumas prioridades que tínhamos em curso para incorporar este grande projeto e dizer claramente às pessoas o que é que vai mudar. Okay? E os timelines, temos que fazer concluir estes projetos até esta data para podermos fazer os outros projetos a partir daquela data. Alguns tivemos que abdicar ou parar, outros tivemos que correr mais rápido para os fazer dentro dos timings previstos, e a comunicação acho que foi relativamente percebida por todos. Uma questão que eu tinha aqui também muito rápida, nestes processos da mudança também há uma dimensão importante, que é a questão da identidade que as pessoas depois constroem relativamente àquilo que é o seu ambiente de trabalho, né? Quem é que eu sou está muito intimamente ligado com o que eu faço e onde eu trabalho, né? Como é que essa transição tem sido feita? Como é que as pessoas têm vestido a nova camisola dentro deste processo de aquisição, e como é que vocês tentam fomentar essa construção dessa nova identidade? Nós aqui tentamos, concretamente neste processo, não é? Aquilo que fizemos foi tentar fazer o melhor possível do processo de onboarding das pessoas. Okay? Em qualquer processo de fusão que existe, há sempre duas culturas, não há volta a dar. Okay? Há sempre formas distintas de se trabalhar. E nós, neste processo, o que queremos fazer e o que estamos a fazer é tentar conciliar o melhor dos dois mundos.
Ou seja, nós não estamos numa ótica de impor a cultura da empresa A sobre a cultura da empresa B. Nós estamos a também escutar muito aquilo que é os nossos colegas do Dimini Preço, no sentido de incorporarmos tudo o que o bom dessa empresa faz daquilo que pode ser para nós uma alavanca estratégica e de melhoria. Mas isso é tudo fruto de uma reflexão prévia, ou seja, há um pensamento estratégico para funcionar assim, ou vão navegando à vista? Não, isto foi um dos pilares, um dos pilares que nós decidimos estrategicamente que teríamos que fazer. E de forma coordenada e global. Okay? Isto não é uma ação que é feita dentro de uma área, isto é algo que é feito de forma transversal dentro da empresa. E isto acho que posso partilhar também, porque são dados concretos e escolhas concretas do interior da organização. É relativamente frequente a empresa que adquire impor a sua cultura e, portanto, para quem nos ouve, fica aqui esta nota que é importante. O Carlos fez essa ressalva, e esta ressalva de incluir as pessoas também. Não só foram incluídas, Carlos, e não é que preciso estou só a reforçar porque as pessoas que nos ouvem não sabem. Houve pessoas do dia que, para além de terem sido retidas, foram também promovidas. Sim, é verdade? Sim, claro. Ok. Pronto. Ou seja, há aqui um conjunto de sinais em que de facto há uma inclusão. A outra pergunta que eu ia fazer tem a ver com os desafios que se avizinham. Porque, e agora corrija-me se não for o caso, a inteligência artificial e todos estes mecanismos em que vamos relegando e que são, entre aspas, automatizáveis ou que nós conseguimos categorizar como não de valor acrescentado, isto é uma corrida às armas. Ou seja, este barco já partiu, não é? Portanto, todos mais ou menos, tanto quanto se consegue antever, vão ter de fazer isto. E agora vem a minha pergunta. Do ponto de vista de liderança, que desafios é que isto vos põe? Não é que tenha uma resposta, é só para lançar o tema, do ponto de vista de o que é que vos torna especiais comparativamente a uma outra insígnia qualquer que também esteja no retalho. Até porque vocês agora ganharam uma escala, a vossa aquisição foi uma aquisição para conquistar espaço e terreno, não é? E, portanto, tem uma escala diferente e é um desafio de liderança, não é? É uma pergunta muito abrangente. É uma pergunta muito abrangente, mas eu acho que é de fácil resposta, porque aquilo que nos torna especiais é da forma como a gente trata as pessoas e como lideramos com as pessoas. A Auchan tem uma cultura muito própria, onde de facto as pessoas estão mesmo no centro da nossa atenção. E eu já trabalhei em várias empresas onde se dizia muito isto, mas não se praticava e não se fazia. E a grande diferença que eu tenho na Auchan face a outras insígnias ou outras empresas que eu trabalhei é que, de facto, as pessoas para nós são mesmo o nosso maior ativo e há que tratá-las como o nosso maior ativo. E Carlos, só uma questão relativamente a isso, porque sinto que isso é seguramente assim, então não tenho qualquer espécie de dúvida relativamente a isso. Haverá sempre situações difíceis, né? Há sempre dilemas, até do foro ético, né? Porque este processo de automação, tanto ao nível daquilo que é a estrutura interna da organização como ao nível do serviço ao cliente, é inevitável, já está a acontecer, não é? O que vai implicar, por vezes, ter que tomar decisões difíceis, não é? Portanto, como é que na Auchan asseguram essa centralidade das pessoas, mesmo nas situações mais complexas, em que eventualmente alguém tem que sair, não é? Portanto, como é que isso se faz? Como é que se garante essa centralidade das pessoas nessas situações? A primeira opção é sempre fazer um rescreening da pessoa e enquadrá-la noutras áreas, ok? Porque há muita necessidade, continua a haver muita necessidade de mão de obra no retalho e, portanto, se há funções em que nós estamos a automatizar e temos que o fazer porque o mercado vai para esse caminho e não há grande volta a dar relativamente a esse tema, nós não podemos ficar fora do mercado. A primeira decisão que temos é como é que a gente pode encaixar esta pessoa noutras áreas onde faz falta. E como é que podemos fazer evoluir esta pessoa dentro para outras carreiras. Okay? E essa é a nossa principal preocupação. E até ao momento parece-me que nós não nos temos dado mal nesta vertente. E o basquetebol depende, obviamente, do talento individual dos jogadores, mas é um jogo de equipa, em que toda a equipa tem de atacar, toda a equipa tem de defender. No futebol já é mais assim, mas não era. Quanto de basquetebol há no seu dia-a-dia, Carlos? Muito. Eu diria que o basquetebol foi uma escola para o meu dia-a-dia, ok? Porque
tudo o que tem a ver com o trabalho de equipa, tudo o que tem a ver com gerir os altos e baixos, né? A equipa que perde, a equipa que ganha, os sucessos e insucessos, puxar por um colega que está numa maré mais baixa, gerir o que cada um tem que fazer dentro do ecossistema, não é? Porque dentro das equipas as pessoas há uns que marcam mais pontos, há outros que defendem melhor, há uns que são mais gordos, outros mais baixos, outros mais magros, mais rápidos, mais lentos. Portanto, gerir todo este ecossistema para garantir que a equipa no final do dia consegue produzir o resultado esperado é aquilo que eu traduzo e que aplico no meu dia-a-dia no mundo empresarial. Carlos, aqui pegando no tema do basquete e do passar a bola, do ponto de vista de liderança, como lidar com pessoas que passam a bola não para construir, mas só para passar a bola? Tem medo de ter a bola. Eu tinha uma versão muito A bola aquece, não é? A bola aquece nas bola bolas. Queima. Nós do basquete temos uma expressão muito gira para dizer, mas que aqui não posso dizer. Aqui estamos só em podcast, já pode dizer. Se quiser, pode dizer. Não vou dizer. Pronto. Em inglês, talvez. Não. Eu tentei. Não vou dizer. Difícil gerir às vezes esse tema, ok? Porque no final do dia nós trabalhamos com pessoas. E as pessoas, todas elas têm a sua bagagem, têm a sua forma de trabalhar, têm as suas ferramentas, e perceber e passar a mensagem do coletivo e saber que uma pessoa que passa a bola para o outro numa ótica de não marcar um cesto, usando a gíria que o Jorge estava a usar, mas para me livrar de um problema que vai trazer um problema para outra pessoa ou para outra equipa, é complicado. Okay? E aí o que temos que fazer é falar com as pessoas e ser muito aberto e ser muito transparente e ter uma conversa muito franca com as pessoas que não é essa a forma de trabalhar, que não é assim que nós trabalhamos, não é essa a cultura que a gente tem na empresa, e que temos que melhorar este comportamento e melhorar esta forma de interagir entre equipas, ou até mesmo da própria equipa, ou dentro de áreas. Mas é pior perder um jogo ou perder uma batalha no dia-a-dia? São coisas diferentes ou consegue estabelecer paralelos entre as duas? Acho que são coisas diferentes, não é? Acho que o nosso dia-a-dia é feito de pequenas vitórias e pequenas derrotas. No final, não é? Há momentos que correm muito bem, há momentos que correm menos bem, e portanto eu diria que se calhar é mais difícil perder o jogo do título do que perder uma batalha no dia-a-dia. Carlos, eu vou aproveitar aqui a deixa do Ricardo para fazer uma pergunta hipotética. Se tivesse de contratar agora, vamos supor, preferiria contratar uma pessoa, ceteris paribus, portanto não vamos mexer, são duas pessoas igualmente isto é fictício, obviamente, é uma experiência mental, mas tudo igual, a única coisa que vamos mudar é que uma pessoa só teve sucesso até agora e outra pessoa já teve sucesso e falhanços. Qual escolheria? Sucesso e falhanços, sem dúvida. Nós aprendemos imenso com os falhanços. Nós temos uma cultura, e isso é muito a cultura portuguesa, não é? Nós falamos muito do sucesso e nunca falamos dos falhanços. Mas onde nós mais aprendemos é com os falhanços. Okay? E isso é algo que eu aprendi na minha vida e no desporto. Eu perdi muitas vezes. Okay? Eu tive várias funções dentro das equipas, desde ser capitão de equipa de uma equipa onde de miúdos, não é? Mas ele sabia o que era ser líder de uma equipa, não é? Tinha 16 anos quando isto aconteceu, e portanto claramente que nós aprendemos a nos falhar, e isto nos faz crescer. Temos é que ter também a capacidade interna e a humildade interna de crescer e de perceber o que é que a gente pode crescer acima do falhanço, porque há pessoas que também têm o inverso, que o falhanço não lhes dá a capacidade de crescimento, dá-lhes o receio de enfrentar novos desafios. Portanto, não aprendem com o erro. Não aprendem. Eu acho que essa é que é a característica mais importante do dia de hoje. Ok? Eu ia por aqui e era esse um dos pontos, e outros pontos têm a ver com o que acabou de dizer, que é uma pessoa que ainda não falhou, nós ainda não sabemos à partida como irá lidar com o insucesso, e saber lidar com o insucesso do ponto de vista de liderança é muito importante, não é? Sim, é fundamental. Vamos avançar para as nossas 4 perguntas base, fixas, que fazemos a todos os convidados do Querido Líder. Qual foi o pior dia ou o pior momento da carreira?
E não está a valer falar de basquete. Eu acho que não tenho assim um dia que possa dizer, epá, vou-me atirar da ponte. Não é? Pronto, acho que nunca tive esse dia. Tenho momentos que as coisas não me correm como eu gostaria que tivessem corrido, e isso provoca muita reflexão. E eu, no meu percurso, tenho feito um exercício de aprendizagem individual sobre esses momentos. E pode ser uma coisa tão simples como uma conversa que eu tenho com uma pessoa que disse algo que não devia ter dito, e numa fase inicial isso provocava uma angústia muito grande. A quem? A mim. Porque ficava zangado comigo próprio. Dizia mesmo, não viste isto a esta pessoa, porque é que foste dizer isso, não é? E isto fez-me entrar também num autoconhecimento muito grande relativamente a isto, e de saber gerir também aquilo que são um bocadinho os maus dias. Okay? E Carlos, já agora, aproveitando a deixa do basquete, se me permitem, eu sei que o Ricardo disse para não falar sobre isso, mas eu queria aproveitar porque eu até acredito que se calhar muito daquilo que foram as frustrações e a intensidade dos momentos das derrotas, né, que nós sofremos enquanto desportistas também, há alguma situação, algum momento, alguma fase daquilo que foi a sua carreira desportiva que o tenha ajudado a lidar com este tipo de situações um pouco melhor? Sim, muitas. Enfrentar a derrota e amanhã estar lá com o mesmo ânimo de poder ser melhor e de conseguir fazer as coisas, não é? E muito a parte de resiliência, não é? Há muita resiliência, não é? O desporto traz muita resiliência, não é? Ou seja, saber que há outro jogo a seguir, não é? Que há outro jogo a seguir e gerir um bocadinho o que eu disse há pouco, gerir os altos e baixos, não é? Certo. Num dia não somos tão maus e no outro dia também não somos tão bons. Portanto, há que saber gerir os estados emocionais que temos ao longo do dia e ao longo e perante os períodos que estamos a passar, porque isso dá-nos consistência. Carlos, vou fazer aqui uma pergunta na sequência do que acabou de dizer. Enquanto equipa, quando a equipa toda viveu o mesmo jogo, no mesmo campo, todos têm uma experiência partilhada. Portanto, mesmo na derrota, todos sentiram o mesmo e há aqui uma empatia e há uma solidariedade. No exercício da liderança, quanto mais para cima, mais isolado é o caminho. Portanto, já está a ver qual é a pergunta que eu vou fazer, não é? Onde é que vai buscar este apoio de se sustentar a si próprio quando muito poucas pessoas à volta, mesmo as pessoas que convivem mais diretamente consigo, não viveram exatamente a mesma situação e muitas vezes não têm noção da complexidade? Eu alimento muito a mim próprio, okay? Tenho uma característica que me consigo regenerar, digamos assim, não é? E eu consigo ir buscar energia no fundo do poço para enfrentar as águas mais turbulentas. Depois tenho, obviamente, uma série de refúgios meus, não é? De pessoas amigas, família, etc., que são os meus portos seguros, que me dão a segurança em termos dos momentos mais complicados, que todos nós temos. Okay? Todos nós temos momentos mais complicados. Mas há pouco alguém disse, eu não me lembro quem, que eu sou muito apaixonado por aquilo que faço. E, portanto, a minha capacidade de dar o próximo passo e de mandar para trás das costas aquilo que correu menos bem é muito grande. Porque eu olho para o futuro. E eu olho para o futuro como sendo aquilo que nós temos que trabalhar, porque o passado a gente já não consegue mudar. Temos que aprender com o passado e o futuro está à nossa porta. E, portanto, temos que olhar em frente. Então, eu aqui tenho ainda assim um desafio, né? Porque ainda assim eu, obviamente, concordando 100% que o desporto e o desporto coletivo traz muitas vantagens em termos de construir resiliência, tudo isso, ainda assim há uma vantagem no desporto que é, eu sei que posso, tendo uma derrota hoje, sei imediatamente qual é que é o objetivo imediato que eu tenho, né? Eu tenho o próximo jogo daqui a uma semana e posso focar toda a minha atenção a preparar esse jogo. No contexto das organizações é bastante mais difícil, né? Porque nem sempre esse jogo é assim tão evidente. Como é que papel é que o Carlos assume para motivar as pessoas perante uma derrota, perante uma situação difícil? Como é que define qual é que é o próximo jogo? O próximo jogo pode ser o próximo milestone de um projeto, pode ser uma próxima ação, pode ser
um objetivo que definimos em conjunto que temos que fazer, como, por exemplo, melhorar um KPI ou melhorar uma atividade que temos que fazer, ou reduzir um erro que estamos a ter dentro da operação. Portanto, eu acho que aí há um foco grande e há um alinhamento daquilo que é quer as prioridades, quer as ações que temos que fazer, no sentido de convergir esforços para atingir determinado objetivo. Que pode ser uma coisa relativamente imediata, pode ser amanhã temos que ter isto feito, malta, temos que fazer isto der por onde der. E temos que unir esforços para o fazer. Carlos, eu estava a ouvi-lo e estava a pensar, até porque usou aqui algumas palavras que são algumas palavras muito conotadas com o tipo de liderança que está formalizado como uma liderança autêntica. E palavras como, estou a lembrar-me do otimismo, da esperança, são palavras muito focadas no futuro e que vêm aqui da componente da psicologia mais positiva, mais construtiva. Portanto, o Carlos consegue ir buscar esse recurso, tem esse recurso em si próprio. E tem também, organizacionalmente, ferramentas, as tais ferramentas eletrónicas que permitem também medir o pulso das pessoas, mas essas ferramentas não podem ser instantâneas, não é? Portanto, no curtíssimo prazo, ou seja, na convivência do dia-a-dia e no exercício da liderança, como é que consegue garantir que as pessoas que estejam a passar por momentos particularmente difíceis ou de desesperança são acarinhadas no sentido de apoiadas para continuar o caminho? Assim, em toda a sua estrutura, na sua equipa, não é? Porque isto é sistémico, não é? É um bocadinho tomar conta das pessoas, não é? É tomar conta das pessoas. É ter essa percepção, que por vezes é mais direta, outras também não é tão direta quanto isso, porque as pessoas também, algumas não são tão expressivas quanto isso, e dar o apoio que as pessoas necessitam. E o apoio pode ser de várias formas. Pode ser uma conversa e que nem sequer falamos. As pessoas estão ali e falam e desabafam e expõem aquilo que estão a sentir, e quando acaba a conversa a gente diz: ok, estás bem? Como é que é agora? Vamos e isso passa-se também consigo? Sim, claramente. Ok, é que isso para quem nos ouve também é importante, não é? Porque não é por estar numa função mesmo lá em cima, C-level, não é? Às vezes as pessoas têm a ideia errada de que há uma distância, e isto era só para também dar aqui o seu exemplo. Não, eu muitas vezes falo isto com as pessoas. Vamos beber um café, e estamos ali um bocadinho a beber o café, e eu vou perguntando, e até pode ser um tema pessoal que as pessoas estão a passar, que estão numa situação difícil, com uma preocupação. Portanto, o que eu tento fazer neste caso é apoiar o máximo possível as pessoas para poder estar num regime de conforto e seguro que lhes permita trabalhar como deve ser. Ok? E isso é o fundamental. Se as pessoas sentirem que estão num regime que podem cometer erros e que não são penalizados, podem crescer e podem aprender, eu acho que as pessoas vão fazendo o seu trabalho e vão tendo uma perspectiva de crescimento e de evolução. Estamos a falar de segurança psicológica também, não é? Vamos então ao melhor momento da carreira. Qual foi aqueles 3 pontos incríveis? Também tive alguns, mas não. O melhor momento de carreira foi uma situação muito particular que me aconteceu numa sessão em que estavam várias pessoas de diretivos, numa empresa que eu trabalhei, e assim do nada houve uma pessoa que por acaso eu até nem sequer trabalhava muito com ela, que fez perante a audiência um elogio rasgado a mim. E eu fiquei super comovido com o tema, porque não era uma pessoa com quem eu privasse todos os dias e portanto não tinha grande conhecimento. E no final da sessão eu perguntei o porquê, não é? E a pessoa disse uma coisa muito curiosa, que é: apesar de não trabalhar contigo, tu és uma daquelas pessoas que eu sigo. E isso levou-me a uma reflexão muito grande, que é: nós de facto estamos muito mais postos do que pensamos. Ok? E eu na altura nem sequer tinha a função que tinha, era diretor de IT de uma empresa, e levei esta reflexão para comigo, que de facto há muito mais gente a olhar para nós do que aquelas que a gente pensa. E somos mais importantes para os outros do que às vezes pensamos, não é? Isso. Muito mais, muito mais. E quem nos ouve não viu esta expressão, mas quem aqui no estúdio viu-se, não é? Esta expressão mais emocional do Carlos, acho que vale a pena realçar. Acho que se sente também no áudio. Vamos às 2 últimas perguntas, e o Carlos há pouco falou disso, que foi capitão de equipa aos 16. Quando é que percebeu, ou em que momento, se calhar, momentos é que entendeu ou percebeu que caiu a ficha a dizer: espera aí, eu é que sou o líder. O líder sou eu.
Eu acho que pode ser um momento incrível ou assustador, não é? Nós deixamos aqui assustador, disseste assustador. Assustador, espero eu. Disse assustador. Não, estava com o cesto. Assustador. Exato. Alerta piada. Vamos editar esta parte, com certeza. Não, vamos manter, faço questão. Vocês põem disclaimer antes, atenção. Vamos ouvir a resposta do nosso convidado. Eu acho que não tive assim um momento desses, não tive um aha moment, não tive. Acho que fui-me apercebendo daquilo que estava a conseguir concretizar na minha carreira, e acho que foi uma coisa relativamente natural. Não tive assim um momento em que eu disse agora sou um líder. Acho que não passei por isso. O Carlos é uma pessoa apaixonada por aquilo que faz, isso nota-se e percebemos isso, mas alguma vez deu uma desculpa esfarrapada porque em vez de ir lidar com uma caixa que não estava a funcionar, uma coisa qualquer desse tipo, apetecia mesmo era ir jogar um bocadinho de basquete. E deu uma desculpa, telefonou a dizer rebentou-me um cano ou fugiu-me o cão, uma coisa qualquer. No trabalho não. Noutras situações já. Boa. Finalmente temos aqui alguém. Acho que é a primeira vez. Exato, finalmente honesto. Finalmente alguém honesto. Conte-nos lá, não é preciso dizer nomes. Mas já houve situações em que sinceramente não tenho vontade. E acho que aqui entra um bocadinho a cultura, se calhar, portuguesa, não é? E a pessoa arranja assim uma desculpa mais esfarrapada do género: tenho que ir buscar a minha filha. E já não dá. E já não consigo fazer isso. Sim. Não é hábito, não é, até porque nem sequer é muito a minha forma de estar, que eu sou uma pessoa muito direta e muito franca e muito, se calhar até demais. Mas pronto, é aquela pequena desculpa que se dá, que a pessoa do outro lado também sabe, ok, tá bem, não estás com vontade, não é? Aceitamos mutuamente se calhar há um acordo tácito implícito nestas coisas, porque cada um percebe, porque cada um faz o mesmo, não é? Portanto, se calhar as pessoas aceitam. Então deixem-me fazer a pergunta só para fecharmos aqui a nossa conversa. Isso não era melhor, não era mais saudável se todos assumíssemos isso? Ou... Sim, mas acho que culturalmente não é muito bem aceito. É muito difícil, não é? Sim. E isto é muito curioso. E agora vou ter que ter aqui mais um minuto. Eu já tive a sorte de trabalhar com pessoas de várias culturas, de vários países. Exato. E aquilo que para nós é uma coisa perfeitamente normal, e se calhar para os espanhóis e para os italianos e para os gregos é exatamente normal, todos fazemos o mesmo, para um nórdico é completamente impensável. E eu, há muitos anos atrás, trabalhei num projeto com várias culturas, várias pessoas, e era muito curioso ver este choque cultural. Coisas básicas como isto. Okay? Que é começar uma reunião e o português chega um minuto mais tarde. Claro. Isto para um holandês ou para um dinamarquês é uma coisa louca, não é? E ainda falar do Benfica ou do Sporting, não é? E portanto, isto é culturalmente aceito, não é? Portanto, sabemos que é assim e pronto, toda a gente partilha o mesmo saco. Eu queria muito rapidamente partilhar aqui um episódio, até porque é absolutamente coerente e emblemático do que o Carlos está a dizer. Quando convidámos aqui o Carlos para vir partilhar a experiência, adivinha lá qual foi a pergunta do Carlos? Porquê eu? Porquê eu? Por favor, quem ouve, retenham, por favor, porque esta humildade genuína, já falámos, não há fórmulas, mas pelo menos que a tenham QB. E ficou bem patente o porquê do Carlos. Carlos, muito obrigado por ter vindo ao querido líder, o Carlos Vinagre. Milton Sousa, Jorge Medeiros, até para a semana, meus senhores. Os nossos queridos líderes na arte da liderança cá estarão para mais um episódio. Eu sou o Ricardo Conceição e este é o Querido Líder, o podcast sobre liderança da Rádio Observador. Até para a semana.